Então, pessoal, como eu falei para vocês na aula passada, a aula ficou um pouco grande, a gente vai quebrar ela em duas partes. Essa é a segunda parte da aula 7, onde nós vamos falar da metodologia, resultados e conclusões. Então, pessoal, como eu falei para vocês na aula passada, a aula ficou um pouco grande, a gente vai... Nessa sessão de metodologia, pessoal, a gente vai tentar entender então com mais detalhes como é que eu poderia reproduzir esse trabalho se eu quisesse fazer isso, tá? Então aqui vai ter que estar bem claro quais foram as abordagens que eles decidiram usar, quais algoritmos que eles empregaram. Ah, usei algoritmo de machine learning, qual foi? Qual biblioteca? Qual versão? Né? Esse tipo de informação costuma aparecer, né, quando disponível, é claro. Eu validei esses dados com o dashboard, eu validei com o cenário real, foi um dataset, esse tipo de informação, né? Qual que é a fonte dos dados que eu estou usando, isso tudo deveria aparecer aqui, tá? Quais features eu selecionei, se eu estou usando um dataset existente, como é que eu reparti esse dataset, foi 20% para teste, 80% para treino, enfim, todas as informações, né, que eu preciso saber para implementar um trabalho igual esse, para reproduzir esse trabalho, deve estar claro na metodologia. Então, pessoal, na metodologia, eles estão já dizendo aqui, né, ó, nós estamos propondo, né, o pipeline em geral do mecanismo de defesa, incluindo desde o método de processamento de dados, otimização de 2 níveis, estruturas de modelos, e eles têm até uma figurinha, né, que é a figura 3, que eles tentam dar esse overview aí, tá? Logo a gente vai chegar nela. Tá aqui, então. Olha só. Ele já está tentando dar um overview de como funciona, então como é que ele processa as informações nesse cenário que eles estão apresentando aqui, tá, pessoal? Então, na metodologia, eles estão modelando desde a entrada de dados, que entra mensagens brutas. Essas mensagens podem ser ataques de low, medium ou high volume. E essas mensagens brutas, né, elas precisam ser pré-processadas. Então, eles têm esse mecanismo, que é onde eles utilizam aqui, né, um algoritmo, que eles estão baseando esse mecanismo deles nas abordagens LSTM e CNN, né, que é as redes neurais que nós vimos lá na sessão anterior, né, que eles explicam um pouquinho melhor como cada uma delas funciona. E depois aqui nós vamos então para o Bi-Level Optimization, né? Eles têm dois mecanismos, né, que eles vão explicar nessa sessão, que é o level, né, o nível interno, que eles têm aqui os cenários de ataques, 1, 2, 3, 4 ataques diferentes. Cada ataque ele vai gerar uma task diferente, né? E essas tasks, né, cada uma delas representa um ataque diferente, incluindo, olha só, ataques de baixo volume, né, os low volume, que estão argumentando o tempo todo nesse trabalho. E aí, tudo eles passam por uma coisa chamada Inner Level Training, tá? Então, é aqui, né, que aquele dispositivo externo entra em ação. Percebam que esse dispositivo, além de ter essas tasks como entrada, eles têm também outra coisa, que é essa setinha que vem aqui do Outer Level Training, tá? Então, nós temos aqui o segundo nível, que ele tem uma inicialização de pesos, então ele tenta dar uma calibrada aqui nos parâmetros dos classificadores, e isso aqui, então, eles têm, né, como objetivo ganhar aquela generalização, lembra? Esse de baixo, ele tenta tornar o mecanismo deles inteligente o suficiente para detectar cada um dos ataques que ele conhece, tá? Então, reforçando, a adaptatividade que eles falam, né, que eles argumentam desde o início que eles têm, ela tá aqui. Tá adaptativo porque eu tenho vários ataques diferentes que eu uso para treinar meu DS. A generalização, né, ou seja, não perder a performance depois de conhecer novos ataques, ela vem daqui, porque eles calibram os hiperparâmetros, tanto da SNN quanto da LSTM, né, para que esses parâmetros eles consigam, né, garantir que esse DS seja genérico o suficiente e não degrade a performance para nenhum daqueles ataques. Com a informação dos ataques individuais e com essa calibração de parâmetros, eles vão ter então o treinamento, né, que eles chamam de Inner Level Training. E isso aqui é o que acontece fora do veículo, tá? E aí eles vão enviar isso aqui para dentro do veículo. Aí tem o Trained Model, né, o modelo treinado. Isso aqui vai ser usado para predizer as mensagens, tá? Então, quer dizer, a partir desse quadradinho aqui, né, do veículo treinado, né, do IDS treinado, né, que está dentro do veículo, nós vamos poder comparar as mensagens da rede para dizer se aquelas mensagens elas são ataque ou não ataque, tá? Que é o que está sendo feito aqui, ó, Target Label Predictions, tá? Estamos tentando predizer então os labels, né, os rótulos, né, os rótulos alvo. Então, basicamente é dizer, é ataque, não é ataque, é ataque, não é ataque. Como é que a gente sabe isso? Com base nesse modelo que está treinado,
que é treinado com essas informações que eu já falei para vocês antes, tá? Então, assim, esse é o esquema, né, do IDS deles, tá? Então, essa figura aqui, isso aqui é o Meta-IDS, tá? É o IDS que eles estão propondo, que eles chamam de Meta-IDS. Esse aqui é a figurinha mais importante, talvez, do trabalho, que é assim, se tivesse que escolher uma figura para ser a capa do trabalho, seria essa daqui. Essa aqui é o que diz o que o DS deles faz, tá? Obviamente que lendo a figura a gente não vai pegar todos os detalhes, e é por isso que ele vai ter então aqui a explicação de cada um desses detalhes, tá? Então eles começam com a seção de Data Preprocessing, tá? Que é pré-processamento de dados. Então, e aí ele está falando já que o framework deles que eles estão propondo, né, que é o MetaDS, ele foi testado usando o Can-Car Hacking Dataset. Opa, esse aqui é um ponto fundamental, tá? Se eu quero reproduzir esse ataque, eu já sei que eu posso usar um dataset existente. Então tá bem claro aqui que eles estão usando um dataset, e esse dataset é o Can-Car Hacking. Inclusive, né, eu fui olhar esse dataset, ele é super recente, ele é um dataset bem interessante, tá? Então é um dataset que vale a pena vocês considerarem eles para fazer pesquisa se vocês estão interessados nessa linha, tá? Então, esse dataset ele tem já uma série de mensagens que foram registradas de um veículo real. Olha que legal. Então, não é um dataset sintético. Embora que vocês não tenham um veículo desses para vocês fazerem teste, vocês podem ter os dados de um veículo real que foram coletados e compilados através desse dataset, tá bom? Mais um ponto positivo aí, tanto para esse trabalho que usa esse dataset, quanto para o dataset em específico, né, se vocês quiserem utilizar ele futuramente, tá? Esse ataque ele tem mensagens também, né? Não apenas mensagens padrões, né? Da rede CAN, mas eles também têm diferentes ataques, como DOS, fuzzy, spoofing, tá vendo? Eles estão falando aqui embaixo, os diferentes tipos de ataques que esse dataset compõe. Então, realmente, não é só um dataset, né? De dados coletados no veículo real, mas é um dataset de intrusões. Então, ele também tem intrusões, né? Dentro desse veículo real. Claro, não está claro lendo só aqui se essas intrusões foram injetadas depois, como é que elas ocorreram, tá? Se alguém realmente injetou um dispositivo atacante, malicioso, não está bem claro aqui, tá? Mas também, para esse momento agora, não é o mais importante. O mais importante é que para reproduzir esse trabalho, nós usaríamos esse dataset aqui, tá? Para entender os detalhes do dataset, que não estão presentes nesse artigo aqui, nós deveríamos acessar a referência 33 e lá sim entender a fundo, beleza? Eles vão tentar trazer aqui o que é mais importante, que é entender que esse dataset ele tem informações registradas, né, de um veículo real, tem ataques, tá? Que é o principal aqui. Depois aqui eles dão um pouquinho mais de detalhes, que eu nem pintei, né? Porque não é o foco da gente agora a dar esse zoom no dataset, tá? Mas eles estão falando aqui que tem uma série de features, tem timestamp, tem o CAN ID e assim por diante, tá? Então tem várias informações que são importantes. E aí eles mostram aqui como eles fazem, né? Para preparar esses dados para serem processados, tá? Então tem uma série de anotações que eu acabei fazendo aqui também, que acabei que, como eu pintei o PDF, né, ficou fácil de falar dele, então eu não estou nem seguindo minhas anotações, né? A sessão anterior nem abordei, mas tinha várias coisas anotadas aqui, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ler depois, vocês podem passar o vídeo devagarinho para ir lendo aqui. Mas como ficou bem anotado o PDF com as cores, ficou fácil de lembrar o que eu queria mostrar para vocês, então eu nem estou seguindo muito isso daqui. Né? Então percebam que é interessante escrever? Sim, é muito interessante. Mas as cores ali, os post-its que você vai pondo também, eles ajudam demais. Na hora que vocês vão apresentar para o orientador de vocês no trabalho, vocês podem levar ele todo pintadinho assim, vocês já sabem o que vocês precisam falar. Porque vocês podem ver que tem muita informação que a gente acaba passando. Não é que não seja relevante, mas não é a informação mais importante que a gente quer chamar atenção. Então, quando você quer falar, quer apresentar um artigo, você foca naquilo que é o mais importante, tá? Para você destacar e falar. Então, outra coisa que eu destaquei que é importante aqui, que tem a ver com aquela métrica, né, o APS que eles propõem, é essa figurinha aqui, tá? Mais abaixo ela vai estar citada, inclusive, tá? Então, se eu for seguir aqui minha anotação, né, que eu não estava seguindo antes, eu já falei aqui do dataset, dos detalhes, como que ele preparou os experimentos, tá? E da modelagem de ataque, que é no 4.2, tá? Nessa 4.2, ele fala da modelagem de ataque, e aqui a gente vai entender também, então, dentro dessa 4.2, que ele já vai falar ali embaixo, é dessa figura, tá? Então, eles usam o recall, tá? Lembra da nossa aula anterior? O recall é uma das métricas que nós tínhamos, né? Nós temos outras como FScore, Precision, Acurácia. Então, o recall eles usaram como métrica para ver quando que um ataque é classificado como low volume ou high volume, tá? Então eles têm aqui alguns limiares, então aqui embaixo no eixo X eles têm a taxa, né, de mensagens para ataque, né, proporção de ataque de mensagem para ataque. Então é basicamente isso aqui que diz se o ataque é low volume ou high volume, tá? E eles usam o recall para achar
o ponto de corte, tá? Então, deixa eu achar aqui onde eles falam isso, mas eu lembro que é entre 80 e 90, eles veem que tem... Aqui a gente vê visualmente, no 80 já tem né, uma mudança de comportamento no nosso gráfico, então, se não me engano, foi ali que eles fizeram os cortes, tá? Vamos seguir aqui embaixo, depois a gente volta para a imagem, tá? Que na imagem eles falam exatamente como foi. No texto eles falam como foi, né? Na imagem você consegue ver depois. Então aqui ele está falando sobre a modelagem de ataques, né? Então, e aí dá para ver que eles falam, embora que eles peguem o dataset pronto, né? Eles pegam e fazem alguns processamentos, como splits, eles dividem o dataset em vários pedacinhos diferentes, tá vendo? E depois disso eles vão fazendo esse método de bi-level optimization, né, para treinar. Então dá para ver que eles não põem todas as informações de uma vez só. Eles vão pondo aos poucos as informações, né, esse teste e esse treino para depois testar. Eles fazem várias vezes justamente para mostrar como que vai evoluir esse processo de adaptatividade, né, do IDS, aprendendo novos ataques ao longo do tempo. Mas como eu falei para vocês antes, não é online, tá? Eles precisam carregar essas novas assinaturas lá no componente que faz o teste, tá? Aqui está o threshold que eles falaram. Então, olha só. Com 80%, né, eles diferenciam entre médio e baixo. Tá? Então, acima de 80% já consideram como médio e abaixo eles consideram como baixo, né, low volume. E acima do 95% é high volume. Tá? Então, vamos voltar aqui na nossa figurinha para ficar mais claro. Ver se está clicável aqui. Não está clicável. Vamos subir. Então, na nossa figurinha 4... Vamos ver se eu não coloquei a figura aqui. Falei em colocar a figura 4, senão eu podia dar um clique aqui e ia direto abrir a figurinha que nós queríamos, tá? Bom, mas subindo manualmente, aqui. Então, 85, mais ou menos por aqui, olha só. Do 80, na verdade, 80 a 95, tá? Então, daqui para cima são o que eles chamam de high attack, high volume, né? E daqui para baixo eles chamam, né, de médio, e abaixo do 80, né, eles chamam de low volume attack. Então, o que eles estão se preocupando aqui são com aquelas mensagens que nós temos uma série de mensagens normal para ataques, para um ou outro ataque. Tá? Então, por exemplo, abaixo do 80, nós conseguimos ver que nós temos pelo menos umas 7 mensagens normais para cada ataque. Já aqui, nós temos 1 para 1, tá vendo? Então, para cada normal, tem um ataque. Ataque normal, ataque, normal, ataque, normal, ataque. Aqui nós temos 7 mensagens normal para ter um ataque. Tá? Isso que ele chama de low volume, tá? Tem mais mensagem normal e pouquinhos ataques, tá? Um volume muito baixo de ataques. Então isso aqui vocês devem lembrar lá no início, não sei se vocês lembram, pelo menos eu estou lembrando agora, que eles falavam que, lá no resumo, se não me engano, eles já falavam, que o APS acima de 7, né, é um ataque low volume. Então esse é o APS deles, tá? Acima de 7 é um ataque de baixo volume, tá? Então a recall começa a ficar menor. Então, quer dizer, é mais difícil de detectar esses ataques aqui, abaixo de 80, né, porque o recall está pegando só 80% dos ataques, tá vendo? Se ela está pegando só 80% dos ataques, eles começam a ver, né, que antes deles proporem o DS deles, que essa performance começa a degradar quando eu tenho ataques de volumes mais baixos, quando eu tenho os ataques que estão um pouquinho mais difíceis de serem percebidos, né? Por que eles são mais difíceis? A recall está menor, o que significa que tem mais ataque não sendo detectado, tá? E qual é a razão disso? É porque nós temos mais mensagens normais e menos ataques. Então, quando você olha o padrão da rede como um todo, né, você vê que o padrão da rede está parecido com o normal ainda. Só tem uma mensagenzinha ali diferente, né? Cada set normal tem uma diferente, cada set normal tem uma diferente. Então, quando a gente faz uma análise do tipo que ele está usando aqui, que analisa séries temporais, é mais difícil de detectar essas pequenas variações do que nesse caso aqui, onde nós temos, né, para cada mensagem normal, já temos uma de ataque, né? Tem um ataque, 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 então é mais fácil de perceber distorções. Nosso gráfico vai estar mais bagunçado aqui, ele vai estar mais visível, vai estar mais nítido, que aquela série temporal ela tá estranha, tá diferente. Aqui não, aqui ela vai ter normal, 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 e cada 7 vezes que está normal, tem um valor que foge. Então, percebam que é mais difícil, né, de detectar o ataque do volume, e é isso que eles estão argumentando aqui nesse trabalho, tá, pessoal? Bom, aqui eles têm o APS, né? Parece uma fórmula estranha, né? A fórmula geralmente ela deixa dá um ar de complexidade maior, mas basicamente o que essa fórmula está dizendo é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Que dependendo da quantidade de ataques, né, nós temos ataques não, né? Dependendo da nossa recall, na verdade, nós podemos classificar em low ou alto, tá? É basicamente o que está dizendo aqui. Então, se está abaixo de 80%, esse valor aqui representa 80%, né? Ele é low volume.
Se ele está acima disso, ele vai ser médio. Se ele está acima desse outro valor, que ele representa como 95%, aqui embaixo ele está dizendo, tá vendo? Aqui embaixo ele fala, ó. Então, 95%, aí ele vai considerar como, ó, como um high volume, tá? Alto volume. Beleza, pessoal? Bom, depois ele fala um pouquinho, então, isso aqui é como que ele faz o ataque e o que é o APS, tá? Então, aquela contribuição que eles falam, o APS, na verdade é nada mais nada menos do que olhar para esse gráfico e dizer, olha, daqui para cima é alto, daqui para baixo é low, tá? Então, quer dizer que com 7 mensagens para cá é tudo low volume. É isso que é o APS deles, essa é uma das contribuições que eles estão vendendo aí, tá? Então percebam que não é uma contribuição grandiosa, mas é uma contribuição. Eles já estão criando uma métrica, eles já estão separando o que é low e o que não é low volume, beleza? Depois eles falam dessa otimização em 2 níveis, né? Que já deu para a gente entender mais ou menos como funciona. E se a gente quiser entender com mais detalhes, a gente vai poder ler aqui primeiro o outer level, né? E depois o nosso inner level. Aqui ele diz, né, novamente aquilo, essa abordagem, ela não apenas identifica os melhores parâmetros iniciais, mas também otimiza os learning rates, né, as taxas de aprendizagem. Então, né, cada uma dessas duas partes aqui é o que faz uma dessas duas coisas diferentes, tá? Então, ó, o outer level ele otimiza a performance, né, através de várias tasks diferentes, refletindo diversos ataques cenários numa rede veicular. Então, se a gente ver de novo a nossa figurinha, ó, outer level é o que está aqui em cima. Tá? Então, ele vai considerar os vários ataques diferentes para otimizar os parâmetros como um todo. Enquanto que o inner level, né, voltando lá embaixo para a explicação do inner level, aqui. O inner level, né, ele faz aqui, ó, a rápida aprendizagem, né, e adaptação para eventos específicos de teste, ou seja, para um ataque específico, tá? Então, aqui ele dista do outro, né? O outer level ele faz a meta parameter optimization e o inner level ele adapta então para tasks específicas. Ele vai mostrar como ele faz isso, ele mostra os cálculos, ele mostra o significado de cada um detalhe da equação, tá? Mas eu não vou entrar com detalhes também, porque não é o nosso objetivo aqui entender detalhadamente como funciona isso. O que importa para a gente é o que ele está dizendo, né? Que um deles serve para otimizar para uma task específica, o outro serve para otimizar, para deixar mais genérico, né? Otimizar os parâmetros para ele não perder a generalização, tá? Depois, mais uma vez, ele começa a falar dos modelos, né, das estruturas de modelos. Então, ele fala que ele está... Daquele monte de coisa que ele falou lá na seção 2, né? Ele está dizendo, bom, a gente criou alguns cenários diferentes aqui, tá? Um dos cenários a gente usa uma LSTM de apenas uma camada, né? Como a gente está falando de Deep Learning, a gente pode ter várias camadas aqui, né? No cenário 2, ele usa uma combinação de CNN com uma única camada e LSTM, tá? Na verdade, é uma CNN com uma LSTN de única camada, então é a mesmo cenário 1, mas adicionando o CNN, né? A Convolutional Network, né? E depois aqui embaixo, eles falam, né, de uma LSTN, né, empilhada com duas camadas diferentes, que eles chamam de M3. Depois tem a M4, né, que é um arranjo mais complexo, né, que tem uma CNN e depois duas camadas de LSTN. Então, basicamente o 3, mas com a CNN antes, tá? Então, é só LSTN, é a CNN mais LSTN, isso, né, considerando que essas duas LSTNs, né, do cenário 1 e 2 tem só uma camada. Depois, nos 3 e 4, ele pega uma LSTN de duas camadas, sendo que no 4 ele põe a CNN mais a LSTN, tá? Então, assim, ele tem quatro diferentes variações, combinações aqui de algoritmos de Deep Learning que ele usa para fazer essa de redes neurais, né, que ele utiliza para fazer essa detecção de ataques, tá? Depois ele vai comparar e vai mostrar diferentes gráficos, né, que explicam cada um deles. Isso já faz parte, né, da performance analysis que vai estar na nossa próxima sessão, que é a nossa sessão 5, beleza? Então, além dele propor esse mecanismo, né, que tem OPS, que tem essa arquitetura toda, ele também vai testar diferentes mecanismos, né, diferentes algoritmos que existem de redes neurais. Então, isso vai ser legal, é mais uma contribuiçãozinha que o trabalho dele tem. Tá? Se vocês lembrarem das contribuições, quando ele fala quais são as contribuições, ele pontua, inclusive, essa comparação que ele faz.
E aí, pessoal, na sessão de resultados, né, que eles chamam de Performance Analysis, eles têm uma análise de como que o IDS proposto por eles, né, performou, né, ou seja, como ele desempenhou, né, seus resultados em termos de performance aí, né. Então eles estão falando aqui sobre o MetaDS que eles proporam e eles vão mostrar, né, como que o MetaDS ele é superior a alguns IDS baseados em Deep Learning anteriores, né, que são aqueles que eles estavam falando, né, um pouquinho antes lá na etapa, né, de metodologia. Então, pessoal, aqui eles já começam na setup, né, na experimentation setup ou experiment setting, né, nesse caso, que eles mostram quais algoritmos que eles estão implementando. Muitas vezes essa parte aqui da 5.1 ela acaba entrando na metodologia, tá? Até falei para vocês que é esperado aparecer lá, porque realmente isso aqui, para mim, é metodologia. Muitos trabalhos põem isso como metodologia, mas não tem problema eles colocarem isso também na parte de resultados, né, como a seção 5.1. É um pouco estranho, né? Na verdade, aquele metodologia deles, ela tá com mais cara de proposta, né? Agora fazendo um julgamento assim, né? Na proposta é o que eles falam, como eles fazem, né? Detalhe de implementação, enquanto na metodologia eles mostram, né, os materiais e métodos necessários. Mas tudo bem, é uma questão de organização aí. O principal é que a informação está aqui, tá? Então isso não é um demérito do trabalho deles. É uma mudança de estilo, talvez, do que eu estou mais acostumado a ver por aí, tá? Então, olha só. Olha que legal. Eles falam aqui justamente aquelas métricas, por coincidência, exatamente as métricas que eu mostrei para vocês em aula, tá? Eu tinha feito aula antes disso, tá, pessoal? Não tinha lido nesse trabalho, mas agora fiquei feliz em ver que os conceitos que eu mostrei para vocês lá, eles já estão aqui, então vocês estão capacitados para entender o que é acurácia, precisão, recall, F1 score, né? Além disso, ele está falando que ele está usando o Scikit-learn, o Pandas, PyTorch, são três bibliotecas importantes do Python para análise de dados, tá? Então, se vocês forem fazer experimentos, vocês podem já começar sabendo que essas três bibliotecas são interessantes para isso. Elas têm ali essas redes neurais, o Deep Learning que ele está executando, tudo isso então está implementado nessas bibliotecas e é bastante fácil vocês rodarem experimentos usando Deep Learning, porque não precisa vocês implementarem do zero, né, pessoal? Essas bibliotecas já fazem isso para vocês. Nós temos aqui também o hardware usado, tá? Então nós temos aqui um super servidor, né? Uma máquina mais parrudona, com um processador muito bom, com 256 GB de memória RAM, tem uma placa de vídeo ali, né? RTX 3090, que é uma GPU, né? Então, esse componente externo, né, que eles argumentam que, olha, é muito rápido no nosso treinamento, ele é rápido porque ele roda num hardware desse, tá, pessoal? Então é mais um ponto que eu chamo a atenção para vocês. Quando eles falam, é super rápido para treinar, ele aprende rápido, não é que o método deles seja o total responsável por isso. O método pode ser, inclusive, rápido, tá? E aí, se eles compararem que o método deles ele é mais rápido que outros métodos nesse cenário, ok. Agora, eles alcançarem essa velocidade simplesmente por usarem um hardware desses, não é um mérito da proposta deles, né? Se eu reimplementar isso aqui na minha máquina com 16 GB aqui de RAM, né? Será que vai ter o mesmo processamento, né? Essa mesma rapidez? Essa mesma não vai ter, né? Agora, será que ainda vai ser rápido? Né? Teria que repetir o experimento para a gente saber. Tá? Então, assim, é uma potencial crítica, né? Sem ler o resto do experimento, é uma potencial crítica que a gente poderia já atribuir para esse argumento de que é rápido, tá? Por outro lado, eles usam aqui um Raspberry Pi 4, né? E aí eles falam aqui qual é o hardware, quantos GB de memória RAM também tem aqui, né? Que é 4 GB de RAM, uma máquina BCM 2711, né? E aí, isso aqui, por que eles têm esse dispositivo tão frágil assim, né? É porque eles têm um modelo já treinado, né? Eles fazem o treinamento então nessa etapa mais robusta que eles têm no servidor externo, mas eles instalam esse IDS deles num veículo não, né? Num dispositivo que simula um dispositivo que teria, né, compatível com um dispositivo que estaria dentro de um automóvel, tá? Então é como se eles tivessem um dispositivo com essa mesma capacidade computacional que o Raspberry Pi tem, né, dentro do nosso veículo. Então é por isso que ele chama de Vehicle Model Evaluation. Tá? Então, lá no início eu levantei já para vocês a pergunta, será que eles rodam isso dentro de um carro real, né? A gente sabe que o dataset deles, ele coleta dados, deles não, né? O que eles usam, né? Coletam dados de um veículo real. Tá? Então não confundam os dados coletados de um veículo real, que foram coletados por aquela referência que eles estão usando da literatura, com o trabalho deles. Tá? O trabalho deles faz duas coisas. Uma, usa o dataset existente coletado num veículo, que não foram eles que coletaram. E dois, usam um Raspberry Pi para validar algumas informações mais de desempenho, tá?
além de outras informações como acurácia, precision, recall, tá? E aí a gente vai ter que entender depois, tá, e aí, qual que é o, como é que eles organizam, né, esse dataset mais esse cenário deles. Será que esse dataset já compõe os PCAPs, ali, as capturas que eles injetam nessa rede, né? Ou será que eles têm só o dataset mesmo e é isso tudo aqui que eles estão fazendo, né, não envolve a captura real, né? Eles simplesmente processam os dados, né, com esse dispositivo, tá? O que está me cheirando aqui é isso, tá, pessoal? Eles processam os dados com esse Raspberry Pi, mas a troca de mensagens CAN não acontece. Isso aqui é uma parte que eles abstraem, eles fazem de conta que acontece, mas quem faz isso, na verdade, é o autor do dataset, tá? E isso, pessoal, é normal, isso pode acontecer. Então, tem esse problema, né? As pessoas, como estão começando a pesquisar, às vezes pensam, putz, mas como é que eu vou validar isso se eu não tenho um carro aqui para fazer? Então, não vou poder fazer pesquisa com carros? Pode, cara, tu pode fazer. Eles estão fazendo. Eles pegaram o dataset e combinaram, né, depois para dizer, ah, mas e aí? Então eu tô rodando no teu computador, isso aí não é compatível com o hardware de um veículo. Aí o cara tá dizendo, não, tá vendo? Eu não tô usando no meu computador. Tô usando um Raspberry Pi 4, né? Então, percebe que isso aqui é aceitável, tá? É uma metodologia de medir performance, não quer dizer que isso aqui já é o cenário dentro de um veículo, tá? Pesquisa é assim, pesquisa não é produto final, né? Pesquisa é pesquisa, para você mostrar que, olha, é promissor, alcancei resultados interessantes, isso é pesquisa, tá? E aqui, pessoal, eles têm um overview, né, dos resultados que eles têm aqui, tá? Então, não vou falar agora dessa figura, né? Eles vão falar disso mais adiante, mas percebe que tem aqueles 4 M's, né, que ele falou antes, né? Aqueles 4 cenários. O LSTM com uma única camada, o LSTM com uma rede convolucional também, depois com 2 camadas, né, o LSTM, e o LSTM com 2 camadas mais a rede, né, convolucional, beleza? Tem outras métricas que eles utilizam também aqui, que é a taxa de falso positivo e taxa de falso negativo. Não mostrei para vocês essas taxas, né, porque elas são parecidas com o recall e precision, né, embora que não sejam a mesma coisa, mas percebam que basicamente eles estão pegando o, o alvo, né, que é o falso negativo ou falso positivo, e colocando em cima, né, e dividindo pelos, né, nesse primeiro caso, pelos verdadeiros positivos mais falsos negativos, e embaixo pelos verdadeiros negativos mais falsos positivos, tá? Então, com isso, eles têm uma taxa, né, de falso positivo e a taxa de falso negativo, tá? São outras métricas que podem ser usadas também, tá? Mas elas, já, de certa forma, são cobertas, digamos assim, entre aspas, né? Óbvio que são valores diferentes, dados diferentes, mas aquelas tradicionais que eu mostrei para vocês, principalmente a FMScore, ela consegue generalizar bem assim, o quão bom é o IDS. Tá? Então, não precisa usar tudo isso. Tá? Mas se você quiser analisar sobre diferentes métricas, pode ser interessante. Ok? E aí no 5.2, então, chega de introduções, né, de experimentos e já começa, de fato, a falar, né, da análise de otimização deles. Tá? Então, aqui eles têm o By-Level Optimization, ele fala aqui a quantidade de tasks que ele tem, tá? E aí, pessoal, não está bem claro nessa etapa aqui, está parecendo para mim que cada task é uma linha, tá? Se for isso, me parece pequeno, tá? Então, mais um fator que pode tornar rápida o processamento deles é que me parece que eles têm pouca informação aqui, 13 mil, se esses 13 mil tasks fossem 13 mil linhas do dataset, isso me parece pouco dado, tá? Então, eu não sei se isso aqui envolve todo o dataset deles, tá? Até baixei o dataset deles aqui, vi que é bem grande, então, se for todo o dataset, provavelmente não seja só uma linha por task, tá? Não está bem claro aqui. Ou eles pegaram uma parte do dataset, tá? Isso é possível, tá? Então não está claro. Isso que deveria estar mais claro para eles. O que é uma task? É um sample, né? Um sample é uma linha do dataset. Se for, cadê o resto? Por que eles estão usando só isso daqui, tá? Então é uma crítica, mais uma crítica ao trabalho deles, tá? Não está claro o que é uma task, se realmente é uma linha. E se for, por que tem tão pouquinhos assim? 13 mil, pessoal, é muito pouco. Eu estou acostumado a testar IDS com milhões de amostras, tá? Então, falar que o IDS é super rápido com 13 mil é fácil, tá? Mais uma vez, não é uma crítica assim ao trabalho como um todo, um demérito do trabalho completo, mas é algo que deveria estar escrito aqui, né, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, de certa forma, é sim uma crítica ao trabalho, tá? E aqui, pessoal, eles começam a mostrar um montão de tabela, tá? Não vou discutir de uma por uma para vocês, mas de forma geral, o que nós temos aqui? Temos as métricas que eles falaram e temos aqui os ataques que eles estão rodando, tá? E aí, aqui em cima, nós temos os cenários M1 a M4. Tá? Então, esse M1 a M4 é a técnica de defesa, lembra? M1, esse primeiro cenário aqui, é a rede, né, aquela LSTM
aplicada com uma única camada, então ela tem 100% de todas as métricas para detecção de ataque de negação de serviço e fuzzy, tá? Essa aqui são 0%, mas isso é bom, tá? Porque a taxa de falso positivo, taxa de falso negativo, quer dizer, se a taxa for zero, quer dizer que não teve falso positivo negativo, tá? Isso significa que automaticamente o recall, precision, acurácia e o FM score vai ser 100%. Tá? Por isso que eu falei, o FM score acaba generalizando. Né? Nesse cenário extremo, onde não aconteceu nenhum erro, né? Não teve nem falso positivo, nem falso negativo, as métricas aqui embaixo vão ser zero, todas vão ser 100, ok? E aí percebam que isso se mantém para 3 tipos de ataque, o RPM spoofing também, tá? Exceto para o Gear spoofing, tá? Que é um outro tipo de ataque spoofing, né? Que deve estar provavelmente associado ao câmbio, né? Ali a questão de troca de marchas, né? Que não está bem explicado. Então é outra coisa que deveria estar explicado nesse trabalho, tá? Eles não explicaram com muito detalhe, mas eles poderiam explicar um pouquinho melhor como é que funciona cada um desses ataques, tá? E aí, pessoal, isso que eu tô falando para vocês, eles fizeram para todos os 4 cenários, tá? Então, destaquei para você aqui, por exemplo, que no M3, quando eles usam uma LSTM com 2 camadas, o que todo mundo deve imaginar, se eu ponho 2 camadas, deve melhorar. Não, piorou, principalmente para o ataque spoofing, né? Embora que tenha melhorado para o gear spoofing, tá vendo? Eu falei spoofing? O fuzzing, né, ele piorou, embora que tenha melhorado um pouquinho aqui. Então já estava bem alto aqui, tá vendo? 98% e tal. Aqui ele continuou, ele chegou no 100, né? Continuou bom, mas até melhorou um pouquinho, mas ele piorou muito pro ataque do tipo fuzzy, tá? Então a recall, etc, ficou muito prejudicado. Lembra que eu falei que a recall, a precision, etc já falava muito, né, sobre o FPN, o FPR e o FNR, né, que são as taxas de falso positivo e negativo. Perceba aqui que a precisão, né, desculpa, a recall, né? A recall ela está diretamente associada com a taxa de falso negativo que é aqui embaixo. Então, a recall ficou 27%, né, 0,54. O inverso disso é a taxa de falso negativo, que é o 72%, 0,46. Né? Se você somar esse com o de cima, dá 100%. Então, percebam que olhar a recall já te diz a taxa de falso negativo, tá? Então, é por isso que não precisa dessas métricas muitas vezes. Mas foi legal que esse caso até demonstrou isso de uma forma mais prática. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Recall 98%, né? Significa que teve apenas um ponto aqui em cima 98%. Significa que teve apenas 1,44% de falso negativo, tá? E aí, pessoal, então o resumo desses resultados é que nós tivemos então bons desempenhos com aqueles vários cenários que eles experimentaram, né? Mas em alguns casos teve variações, tá? Então é basicamente esse o principal mensagem que tem que você tem que perceber aqui. Não é totalmente consistente, em alguns casos tem variações, tá? E aí, eles vêm então depois fazer uma análise comparativa desses modelos fundamentais aí, tá? Então, os modelos fundamentais que eles chamam são os modelos que eles estão usando como baseline para depois comparar com a proposta deles, tá? Então, aí eles têm aqui também as matrizes de confusão, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ela serve para você comparar os labels esperados, né, os verdadeiros, com o predito, né, em relação àquele ataque. Então, nesse caso aqui, né, a matriz principal ela indica os acertos, né? Então, como vocês podem ver que 98,3%, né, dos labels preditos como DOS, eles realmente eram DOS, então não teve nenhum erro, né? Essa parte vermelha mostra os acertos, tá? O normal foram detectados como normal e o outro, né, que foram detectados como ataque, né, realmente eram ataques, tá? Então, isso deu certinho aí, 100%. Já nos outros casos começa a ter erros aqui, tá vendo? Aqui tem aqui, né, tem o 0,1 de erro, aqui tem 0,1 de erro, tá? Esse caso do M3 que teve aquela grande taxa de erro, lembra pro ataque fuzzy? A gente já vê que tem bastante erros também aqui no 49.8, tá? Então, matriz de confusão é isso, pessoal. Não tá muito bom os labels aqui, né? Ele tá true label e predicted label, né? O ideal é ele ter o nome da classe aqui, né? O true label deveria ser normal e ataque, então, enquanto que aqui em cima também, né, ele deveria ter o normal e o ataque, tá? Por experiência eu sei que aqui em cima deve estar os normais, e claro, depende da ordem, tá? Então, por exemplo, tem 133 normais classificados corretamente e 121 ataques, né, classificados corretamente. Enquanto isso, né, houveram, por exemplo, 49 ataques classificados normal ou normal classificado como ataque. É por isso que eu falei, não está ótimo porque o label aqui deveria estar bem explícito, né, qual que é a classe esperada e qual que é a classe que foi classificada, que está aqui em cima, tá? Mas dá para inferir, pelo menos, dá para entender
que a diagonal principal, ela sempre são os acertos, tá? Bom, pessoal, então, aqui eles resumem, né, um pouquinho mais, né, dos detalhes, né, dos achados deles, tá? Então, eles falam quais ataques foram melhores, quais foram piores. O que falta para essa discussão aqui, né, para esse ataque, para essa sessão de discussão, é falar um pouquinho melhor de quais foram os achados, né? Então, eles fazem uma coisa que não é muito recomendável, que eles leem, né, os gráficos. Tudo que eles estão falando aqui nessa parte, a gente já sabe, né, porque já estava escrito explicitamente lá nos gráficos. Ok, isso pode até ajudar, né, para ler o gráfico assim de forma textual e tudo mais, mas eles param por aí. Eles deveriam ter mais examinações, mais conclusões. Tá? Embora aqui embaixo eles tapam um pouco desse problema quando eles põem uma frase até em negrito. Tá? Então essa aqui já é enquanto tinha aquela crítica lá atrás, né, que já é um elogio para eles, né? Então eles estão dizendo, olha, quando a gente olha aquele monte de resultado da tabela 2, né, uma conclusão pivotal, né, uma conclusão principal, é que a adaptabilidade dos DS dentro do contexto de Rapid Learning aqui é a adaptabilidade, né, desses ataques, especialmente para esses casos, né, onde o sistema tem que se ajustar a vários ataques diferentes. Então eles observaram que conforme você aumenta a complexidade do modelo, isso não necessariamente você vai ter uma melhor detecção, tá? Que é o caso da LSTM, com duas camadas que piorou, tá? Então, que é o caso do experimento M3, né? Então, lembra que o M3 começou a errar? Então, percebam, não necessariamente o modelo mais complexo ele vai melhorar. Às vezes, isso só piora, só atrapalha o modelo. E aí, né, na 5.4, eles estão falando então sobre a adaptabilidade, né, adaptação, a capacidade de adaptação de acordo com o volume, tá? Então eles têm esses 4 cenários também, né, com Bi-Level Optimization, que é o que eles fazem, né? Então agora aqui já tem o IDS deles instalado, tá? Então olha só, pessoal. Lá atrás nós estávamos falando da avaliação inicial com diferentes redes neurais e cenários, né? Mas não tínhamos ainda o MetaIDS. Aqui nós estamos já considerando o MetaIDS, né, na seção 5.4, né? E aí ele vai ter também ataques low volume, justamente para ver como ele consegue se comportar. Né? E ele tem esse monte de gráfico aqui que eu também não gostei muito porque ele falhou um pouco em deixar os eixos legíveis. Eu entendo que ele quis mostrar muito dado no resultado dele, tem muito resultado, né? Então na sessão de resultados ele quis mostrar muito dado. Isso é um problema, especialmente se alguém for imprimir, né? A vantagem, assim, o que salva um pouco eles é que está em alta qualidade, né? Se eu der um zoom, eu consigo ler, né? Tem alta qualidade de figura, isso é uma coisa boa, é um elogio, mas a crítica é que se alguém for imprimir esse trabalho, não vai entender, não vai conseguir ler, provavelmente, esses labels que ficaram muito pequenininhos, tá, pessoal? Então, o que eles querem mostrar aqui? Eles querem mostrar o quão estável é os modelos, né, para cenários de baixo volume, tá? Então, se eu descer um pouquinho mais aqui, ó, ele fala que o M1 ele tem essa distribuição mais narrow, né, em relação à acurácia e precisão, que indica uma consistência grande de performance, especialmente nos cenários de DOS e Gear, né? Então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui o M1, que é esse cenário aqui, né? Olha como tá ruim de ler, ó. Então, DOS, tá aqui o DOS, tá vendo? Year, tá vendo que não aparece nenhuma, deixa eu dar um zoom de novo aqui. Olha só, DOS aqui em cima e Gear aqui, tá? Ele está dizendo, né, que esse gráfico mostra que a acurácia para esses dois ataques, no caso do M1, ela não sofre muita variação, tá? Então quer dizer que para cenários de baixo volume, ele tem uma consistência ali, tá? Ele não varia muito na forma com que ele detecta esses ataques, tá? Ele não erra muito, ele continua próximo do 100% ali, tá? Já no caso do Fuzzy e do RPM, ele não está chamando atenção, mas são os que justamente destoam e não estão tão estáveis assim. Claro, né, ele está querendo mostrar, mais uma vez, as vantagens do trabalho dele, então ele vai destacar os resultados que mais são positivos para ele. Embora que seja justo, né, também destacar os negativos. Depois ele fala a mesma coisa aqui, ó, que o M2 e M4, né, tem uma taxas, né, de FPR e FNR, né, taxas de falso positivo e falso negativo, um pouco mais, com distribuições um pouco mais largas para esses dois ataques, que é o Gear e Fuzz. Então vamos botar lá M2 e M4. Ó, M2 é essa coluna aqui, toda ela, né?
M4 é essa última aqui. E aí você pode ver que realmente, para esses dois ataques que ele mencionou, né, tem uma distribuição um pouco maior. Então a precisão, inclusive, chega a piorar bastante aqui no DOS, chega até a 0.2, que é apenas 20% de precisão em alguns casos, né? O DOS também, aqui em cima não baixa tanto, né? Mas, enfim, chega a baixar, mas a acurácia não baixa tanto, mas a precisão sim. E aí o que eu mostro para vocês, olha como é importante a gente olhar para a precisão, né? E não apenas para a acurácia, né? A acurácia está super alta, nunca baixa de 99%. Já olha só as outras métricas, né? A recall continua ok, né? Então é por isso que a acurácia foi inflada, né? Mas a precisão está lá embaixo, né? Chega em alguns momentos, chega até a 100 em alguns momentos, ok, né? Mas em alguns momentos chega a 0.2. E a F1 Score, ela mostra isso, tá vendo? A F1 Score, que é a média harmônica entre a precisão e o recall, ela mostra que em alguns casos ela fica por volta de 30% aqui, tá? Então, por isso é importante usar essa métrica F1 Score e não considerar apenas as outras métricas como resultados, tá? Então aqui ele fala um pouquinho mais sobre isso, né? E mais resultados, tá? Então aqui já é com o MetaDS comparado, e aqui percebe que ele já adicionou algumas abordagens da literatura, na Naive Bayes, Decision Tree, MLP, Multilayer Perception, se eu não me engano, e CNN, né, que são as redes convolucionais, tá? Redes neurais convolucionais, né? Convolutional Neural Networks. E também tem o trabalho do Song, é um trabalho 15 lá, né? Então é um dos trabalhos relacionados que ele tinha. Então ele comparou, então isso aqui é uma coisa legal de se fazer, né? Comparar com a literatura. E aí, né, para esses cenários que ele está comparando, vamos ver, é para ataques individuais. Vamos ver, tá, aqui está o ataque. Ó. Então, ataque de negação de serviço, ele conseguiu sempre 100%, né, para todas as métricas, Precision Recall F Score, né? E aí eu já ia criticar se tivesse só curar isso aqui, né? Porque a gente acabou de ver que a curar não é confiável, mas ele está perdoado porque ele usou só as métricas boas aqui, né? Recall, Precision e F Score. E conseguiu 100% para todas. Aqui também, então olha só, realmente nesses cenários aqui, ele se destacou da literatura, das técnicas tradicionais, tá? Então, quer dizer, com os ataques low volumes ali no meio, e com essa técnica que ele criou aqui, ele está conseguindo se destacar realmente, tá? Aqui também, né, ele conseguiu ir bem, mas isso é uma coisa justa de se fazer, eu gostei que ele fez agora, né, ele foi honesto, né, ele mostrou que ele perdeu para ataques do tipo Gear Spoofing para o Song Geral, tá? O que tá tudo bem, pessoal. Ele tá olhando 4 tipos de ataque, ele ganhou em 13 e ele tá mostrando que perdeu um. Isso é justo, até inclusive dá mais confiança para esses resultados. Se ele ganha em tudo, por exemplo, só 100 em tudo, o leitor já olharia com um nariz torto, assim, sabe? Putz, mas será mesmo que ele não puxou demais a brasa passada dele? Será que ele não selecionou as amostras assim, que ele funcionava melhor? Será que esses resultados são confiáveis? Será que ele realmente é melhor que todos? Agora, quando tem esses casos aqui, quando ele mostra que ele perdeu, tu já começa, não, peraí, mas ele ganhou 13 e perdeu uma, então ok, né? Ele não é o melhor do mundo para sempre, né? Ele se desempenhou muito bem para esses três cenários, e teve um que ele não foi o ideal, o que tá tudo bem, é uma limitação de DS dele, é um desafio, é um problema que aconteceu aqui, mas ele não ficou tão mal também, né? Ficou bem, ganhou das outras abordagens tradicionais, exceto do Song. Então é algo assim que a gente pode ponderar e dizer, não, esse trabalho realmente os resultados deles foram bons, né? E tem um certo nível de confiança, porque né, pelo menos dá pra gente entender, assim, leva ao entendimento de que ele não garantiu que fosse 100%, né? Ou seja, não houve um overfitting, por exemplo, para chegar a 100%. Então, perder um pouquinho de vez em quando é bom, tá? Dá para o revisor assim um conforto de que os resultados não foram manipulados, não foram, né, tentar assim, que os dados não foram manipulados para maximizar os resultados, porque isso pode acontecer às vezes, né? Às vezes por descuido, às vezes, né, por alguma tendência que você deixa nos dados, né? Então, é importante garantir que isso não aconteça, tá, pessoal? Depois eles vão fazer a comparação, então, né, eles já mostram aquela tabelinha ali, né, e aqui eles fazem a comparação textual também. Então, na tabela 13, ele fala que a abordagem deles tem a melhor F1 score para todos os tipos de ataque, né, que significa que a abordagem dele demonstra habilidade para detectar intrusões, né, e também diminuir falsos alarmes. Tá? Isso, eles estão falando da tabela 3, que é essa daqui, isso. Então, ele fala da F1 score. Ele falou de uma forma generalizada para todos os ataques, mas na verdade, né, o F1 Score está perdendo aqui, né, no caso do Gear Spoofing. Vamos ver se ele complementa aqui falando algo nesse sentido. Ah, tá aqui, ó. Então, na verdade, essa frase não foi muito boa, né? Então, tem um however aqui que mostra, né, que no contexto desse ataque, o MetaDS foi muito bom, né?
mas ele foi slight, e aí ele tentou suavizar, né? Que ele foi levemente, ligeiramente, né? Vencido pelo Song aqui, né? Que ele trabalha relacionado. Então, ele mostrou, tentou, assim, né, tentou suavizar, mas ele foi honesto em mostrar que realmente foi um pouquinho pior, tá? E aí no 5.6, ele chama de In-Vehicle Level Model Evaluation, tá? Então, provavelmente é aqui que deve entrar o Raspberry, né? Vamos ver mais o que tem aqui embaixo. Ó, então, exatamente isso, né? Ele foi fine-tuned, né? Usando o Inner Level Optimization for Distinct Attack Type, que é o que ele está fazendo lá naquele Bi-Level Optimization que ele faz, né? E depois aqui ele está instalando esse modelo num Raspberry, tá? Então, o Raspberry é quem vai fazer esse processamento do dataset, tá? Então, se nós tínhamos aquela dúvida, não temos mais. Olha só, nós estamos olhando aqui, aqui embaixo, ele está usando o dataset mesmo, né? E aí, ó, ele fala aqui sobre alguns requisitos legais de latência, né? Que ele está dizendo que o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, ele diz que a latência não pode ser maior que 10 a 100 milissegundos, né? Para detectar colisões ou ataques, por exemplo. Então, para enviar uma mensagem de ataque, uma mensagem de colisão, ó, vai acontecer um problema, essa mensagem precisa chegar em menos de 10 a 100 milissegundos, né? Menos de 100 milissegundos, na verdade. Não pode ser de 10 a 100. Tá? Fica um pouco confuso isso aqui, mas eu já estou, né, baseado no cenário de subestações que eu compreendo, eu sei que eles podem ter múltiplos tipos de mensagens, tá? Então, provavelmente é por isso que ele colocou assim, não maior que 10 a 100, né? Porque é estranho. E aí, se ficar em 9, o que acontece, né? Provavelmente é porque deve ter vários tipos de mensagens, algumas mais prioritárias que não podem passar de 10, enquanto outras não podem passar de 100, tá? Em subestações, pelo menos, é assim. Subestações, quando a mensagem é muito crítica, ela não pode passar de 3 milissegundos. Outras pode chegar até 100 milissegundos, tá? Então, eu suspeito que seja algo assim. E o que eles falam aqui é que, inclusive, né, o sistema deles, eles processa pacotes, né, dentro de uma rede veicular rapidamente, né, garantindo que fique abaixo de 10 milissegundos. Pessoal, vamos ver aqui embaixo o que ele fala, só para não criticar antes. Ó. Então, olha só, o tempo de processamento deles, a média, né, é 4.6. E aí, né, percebam, o treinamento está fora, então já é um alerta. Então isso aqui é só para testar. Então já tem um modelo treinado. Se acontecer um ataque novo, você não vai conseguir treinar, porque isso já passaria desse tempo, né, de 10 milissegundos por longe, né? Só para testar, eles conseguiram testar em menos de 4 milissegundos. Em menos de 4, em média, né, 4.6, né, que seria menos. Em média, 4.6 milissegundos. Porém, pessoal, outra coisa importante é que esse tempo aqui de 10 milissegundos, né, é o tempo para você conseguir emitir e enviar o alerta. Então, eles estão considerando aqui somente o atraso de processamento. Né? Teríamos que garantir ainda que a mensagem é transmitida em menos de 6 milissegundos. Tá? Suspeito, não sei qual é a tecnologia usada nessas redes, né? Eu não conheço, como falei para vocês, eu não sou especialista em redes automotivas, tá? Mas eu suspeito que esse barramento ele seja, né, curto, porque dentro de um veículo não pode ser muito grande e deve ser de algum tipo de rede aí com uma capacidade alta, né? Se for, eu acho que é ok alcançar esse tempo, tá? Mas o que ele está dizendo aqui é que eles gastaram 4.6 dos 10, tá? Mas o que tem que ficar claro é que gastaram para processar, mas ainda tem que enviar, tá? Então o tempo final, não sabemos qual é, ele não experimentou aqui, né? O tempo final vai ser maior que 4.6, tá? Porque ele precisa também enviar essa mensagem, emitir esse alerta, não apenas processar. Isso tem que ficar claro, tá? É uma coisa importante. Então, com o modelo já treinado, no Raspberry eles conseguiram consumir, né, uma quantidade muito pequena de memória e assim por diante. Que mais uma vez, eu lembro vocês, né, que me parece que o dataset era pequeno, era 13 mil tasks, né, 13 mil e alguma coisa tasks, o que me deixou desconfortável, assim, não me deixou tranquilo e confiante que não, esse DS é super rápido. Eu, Silvio, tô com minhas dúvidas o quão rápido é esse DS. Não ficou claro no artigo, né, por que eles usaram tão poucas amostras, tá? Então, talvez o modelo foi um modelo muito curtinho, né? E não ficou claro também de que forma que foram selecionados essas amostras, o que deixou algumas dúvidas, assim, né? Quanto à eficácia desse método, né? Embora que nos resultados, né, nos cenários deles, eles foram muito bem, né? Então, os resultados foram muito bons, a gente tem que sempre se questionar, tá? Mas
foi bom, mas será que esse resultado é realista? Será que, né, dá para dizer que ele rodaria no cenário real nessa taxa aqui? Né? Então são algumas coisas que a gente tem que se perguntar de forma crítica, tá? Claro que se eu não tenho como provar o contrário, eu vou confiar na palavra dos autores, né? Vou tentar ver se isso aqui está compatível com o que é reportado na literatura, né? Vou tentar buscar subsídios nesse sentido enquanto revisor. Mas se alguém que é da área, né, pode achar isso muito estranho se for algo que não é realista, né? Ou o contrário, pode pensar, não, realmente isso pode acontecer. Falando de IDS, o que me deixou desconfortável foi a limitada quantidade de amostras, tá? Só para reportar isso para vocês. E em relação a esses dados de tempo e consumo de recursos, da forma que eles são apresentados, parecem bons, mas isso, né, pode estar associado à quantidade baixa de dados, o que novamente, né, me deixa assim um pouco desconfortável quanto à confiança desses dados, tá? E aí eles discutem agora o trabalho como um todo, né? Quase que a conclusão deles, mas era mais uma discussão em limitações. Então, quando eu li a palavra limitation, eu já fiquei feliz. Opa, eles vão ser honestos também, eles vão falar de limitações. E aí o que eles põem como principal limitação aqui é o que a gente já tinha discutido antes, né? Que o IDS deles, ele é baseado, né, em aprendizado supervisionado, ou seja, ele usa assinaturas de ataques, tá? Então, ele não consegue detectar ataques diferentes, né? Os zero-day attacks. O que me surpreendeu um pouco, conforme eu fui lendo o texto, porque lá no início eles falavam um pouco sobre isso, né, adaptabilidade e tal. Eu achei no início do texto, pelo título, pelo resumo, que eles teriam alguma coisa como um aprendizado contínuo, né, que eles teriam alguma detecção de anomalia ali no meio, combinada com a detecção aqui de baseada em assinaturas, tá? Fica essa impressão quando eu comecei a ler o trabalho. E geralmente isso acontece, tá, pessoal? A gente começa a ler o trabalho e cria expectativas, porque eles vendem muito bem o peixe, mas quando a gente chega nessa etapa aqui já mais final do trabalho, a gente vai caindo na real, né? Vai vendo que não é bem assim. Então, o que eles fizeram na prática, né, a rigor, foi usar o IDS baseado na assinatura, que depende das assinaturas que eles têm ali dentro. Então, essa adaptabilidade deles deve àqueles mecanismos que ele tem, né, que ajusta parâmetros, mas ele não aprende, né, assim, em tempo real. E essa rapidez que eles falam aqui, né, para aprender novos padrões, se deve, né, muito, né, àquele cenário onde eles têm lá um dispositivo com 256 GB de RAM, que aí, obviamente vai ficar rápido mesmo, tá? Então, assim, são ponderações que, embora que eles vendam às vezes como vantagem, não é totalmente assim, a gente não fica confortável em dizer que aquilo realmente é uma vantagem. Meu Deus, que trabalho legal, ele conseguiu uma rapidez muito grande. Não, tem que ter esse pé no chão de dizer, não, eles foram muito rápidos com esse hardware que eles têm e com a quantidade de amostras que ele tem. Se eles tivessem que processar muitos gigas de dados, será que continuaria rápido e com hardware mais comum, né? Levanta essas pulguinhas atrás das orelhas aí, tá? E isso aqui realmente, né? Ele apontou uma limitação que não vai ser muito batido com isso, porque a gente já sabe que todo IDS baseado em assinatura, né, que não tenha um mecanismo de aprendizado contínuo, realmente ele vai ser suscetível a ataques, né, que não estão mapeados, tá? E aí, pessoal, eu não vou gravar um novo vídeo para ler 2 parágrafos, tá? Então eu vou manter nesse mesmo vídeo que eu falo aqui a, a análise de performance, eu vou falar também sobre a conclusão, tá? Então, a conclusão deles, eles foram um pouco rápidos demais, né? Eles falaram simplesmente que eles proporam o MetaDS, eles falaram que esse sistema aqui, né, ele foi validado em Raspberry Pi, que a abordagem não apenas demonstrou a detecção superior, mas também que quando foca em ataques de baixos volumes, ela funcionou melhor, né? Falou que o framework deles funcionou muito rápido, muito adaptável, né? Então foi muito curto, tá? Eles deveriam fazer uma conclusão um pouquinho mais robusta, né? Geralmente na conclusão eles começam a relembrar o problema que foi abordado lá no início, falar um pouquinho, né, do que eles fizeram no trabalho, depois as descobertas, né? E no final trabalhos futuros. Então faltou, tá? Eu como revisor, né, vou escrever para eles, olha, essa conclusão aí tá muito abrupta, vocês precisam desenvolver um pouquinho mais da conclusão. Embora que eles até falaram, né, nessa sessão anterior aqui, né, de discussion limitation, tá? Potencialmente eu vou sugerir para eles ou fazer um merge, jogar isso aqui para conclusão,
ou pegar algumas informações aí, né, e trabalhar também na conclusão. Achei muito curtinha essa conclusão deles, tá? Então, falei para vocês sobre a conclusão em 1 minuto, por isso que eu não vou gravar um vídeo separado aqui só para conclusão. É isso aí, tá, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Meu objetivo foi tanto mostrar o Mendeley como ferramenta, né, que eu posso fazer anotações, e quando eu vou falar de um trabalho cheio de anotações, eu posso focar direto naqueles pontos. Eu já lembro rapidamente que aquela cor representa alguma coisa para mim, que quando eu estava lendo me chamou atenção por algum motivo, tá? Então, recomendo vocês usar o Mendeley. E também tentei mostrar para vocês, né, se meu segundo objetivo com essa aula foi mostrar para vocês que o IDS ele tem as suas nuances para cada cenário. Então, por causa dos IDS automotivos, nós temos que considerar dados que vêm do cenário automobilístico, tem alguns requisitos temporais que vêm de lá também, tá? E o terceiro objetivo aqui foi mostrar para vocês um exemplo de trabalho, né? Como que eu li aquele trabalho, como que eu extraí as informações chaves, tá? Então, não sei se ficou claro para vocês, tá? Mas pelo menos para mim, né, com essa metodologia que eu varri o trabalho, eu consegui entender inteiramente o que o trabalho fez, o que eles alcançaram, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, mas eu acho que ficou bem legal para vocês identificar um pouquinho aqueles conceitos teóricos que nós vimos nas aulas passadas, tá? De uma maneira um pouco mais prática, embora que ainda não mão na massa, né? Que a gente vai fazer logo logo a mão na massa, né? Pelo menos conseguimos ver a aplicação disso em um artigo acadêmico, né? Já que vocês estão aí no mestrado ou doutorado, né? Nós estamos conseguindo ver então isso de maneira um pouco mais próxima do ambiente no qual vocês vão trabalhar aí nos próximos anos, que é nesse ambiente acadêmico. Beleza, pessoal?